Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Estava aqui ouvindo essa apresentação do AMP e pensando, como hoje pela manhã, que privilégio nós temos. Liberdade de cultuar ao Senhor, canções tão bonitas, grupos que se preparam para oferecer o seu melhor para o Senhor. De fato é um grande privilégio. Então não perca esta chance, não perca esta oportunidade que Deus está lhe dando de participar sempre de um culto aqui conosco, ou mesmo num outro lugar, mas não se contente de ficar em casa. Ficar em casa, acompanhar o culto pela internet deve ser uma exceção, numa situação quando não há jeito. Mas esteja aqui, porque a sua presença, louvando ao Senhor, faz toda a diferença para todos nós. Imagine, me lembro muito bem, a gente tinha aqui música boa, muita coisa boa no tempo da pandemia, mas não tínhamos os irmãos aqui, as cadeiras vazias. E cada vez que eu tinha que pregar aqui, olhando só para a câmera, meu coração apertava, e hoje meu coração se alegra de ver cada um dos irmãos aqui. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos retornar, na verdade, à série de mensagens que temos como foco a pessoa de Jesus, esse fascinante Jesus, e eu escolhi o livro de João para trazer a compreensão da gente, alguns títulos que Jesus recebeu, alguns títulos que ele deu a si mesmo, diferentes facetas da vida de Jesus. E nós estamos ainda no capítulo 1, não fiz a conta exata, mas parece que esse é o 6º sermão, e horas nós estamos em João capítulo 1, mas não se preocupe que não serão 6 sermões por capítulo, tá certo? É porque em João, no 1º capítulo, já tem muita coisa. E eu quero hoje voltar num dos textos que nós já lemos, porque aqui nós temos um pouco mais de informação sobre este Jesus maravilhoso. Estamos em João capítulo 1, no versículo 48. Nesse versículo 48, nós temos aqui um trecho da conversa que Jesus tem com Natanael. Filipe se encontrou com Jesus, se encantou com Jesus, ficou impactado, e ele vai e fala para Natanael: Natanael, nós achamos o Messias, nós cremos que é esse novo mestre que está aí, Jesus de Nazaré, achamos que ele é o Messias. De onde é que ele é? Ele é lá de Nazaré. De Nazaré pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael duvida, questiona, mas acaba aceitando o convite de Filipe. E quando ele se encontra com Filipe, Jesus o elogia. Quando Natanael encontra com Jesus, Jesus o elogia. Diz que ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa maravilhosa. E aí então nós chegamos no versículo 48, que é o texto que nós temos aí em tela, quando Natanael pergunta para Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Ele estava lá debaixo de uma figueira, e Jesus disse: olha, antes de falar, eu já tinha visto você ali. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, nos colocamos em Tua presença para suplicar que o Teu Santo Espírito esteja iluminando nossa mente, abrindo nosso coração para receber a porção da Tua palavra que Tu tens para nós nesta noite. Obrigado por esse ambiente de culto, este ambiente favorável à adoração. Obrigado pela vida de todos que estão servindo nos bastidores, aqueles que estão com as nossas crianças, com os juniores, aqueles que servem na mídia, em tantos lugares, ó Pai. Muito obrigado pela vida de cada um. E pedimos agora que o nosso coração, o coração de cada pessoa aqui, esteja realmente pronto para receber a semente da Tua palavra e que ela venha frutificar em nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Bem, vocês sabem que eu não gosto muito de fazer o que eu vou fazer agora. Acho que, na verdade, eu nunca fiz. Mas é o seguinte: eu vou fazer uma pergunta e você pode falar para o irmão do lado com a resposta, viu? Estou falando sério. Porque é uma pergunta, assim, que eu acho... Bem, eu estou curioso para saber quantos de vocês sabem a resposta para essa pergunta. A pergunta é a seguinte: qual foi o título
que Jesus aplicou mais a si mesmo. Dos diversas coisas que ele falou sobre si, como é que ele se apresentou na maior parte das vezes? É uma frasezinha aí. Fala baixinho para o outro aí. Você sabe? O que você acha que é? Muito bem. Felipe, pode colocar? Quem acertou aí? Olha, mais ou menos, né? Mas a culpa não é de vocês, não, que eu sou pastor de vocês há tanto tempo, eu não ensinei isso ainda, né? Se eu tivesse pregado sobre isso muitas vezes, eu ia ficar frustrado, né? Mas eu acho que é a primeira vez que eu estou falando isso aqui para vocês. Filho do homem. Filho do homem. E está aí no texto, é porque você não prestou bem atenção. Foi a última coisa que eu li. Quando Jesus está se apresentando para Natanael, ele diz: você ficou impressionado porque eu disse que você estava lá debaixo da figueira? Você vai ficar ainda mais impactado quando você um dia ver o Filho do Homem descendo lá nas nuvens. Você sabia que a expressão Filho do Homem aparece mais de 80 vezes no Novo Testamento? Mais de 80 vezes. É o título que Jesus usou mais vezes para si, como eu falei, e aparece principalmente nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, embora apareça também 11 vezes no evangelho de João. Eu acho que Pelé aprendeu com Jesus. Porque você se lembra quando o Pelé era vivo, né? Ele dizia assim: o Pelé fez o seu melhor jogo nesse último jogo. O Pelé fez isso, fez aquilo. Ele se referia na terceira pessoa, como se fosse uma outra pessoa, né? Ele não dizia: eu fiz isso, eu fiz um jogo, eu fiz aquilo. Pois Jesus fazia assim. O Filho do Homem, ele nunca disse claramente: eu sou o Filho do Homem. Não existe essa expressão. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Mas ele nunca disse: eu sou o Filho do Homem. Mas Jesus falou muitas vezes nessa terceira pessoa, dizendo: o Filho do Homem fará isso, fará aquilo, veio para isso, vai passar por essa situação. E a gente fica então pensando por que Jesus utilizou essa expressão e por que quando algumas pessoas descobriam, identificavam o que Jesus estava realmente querendo dizer, algumas pessoas ficavam muito indignadas. Na verdade, grande parte das vezes que Jesus utilizou essa expressão, o Filho do Homem, ele estava num debate com líderes religiosos. Para entendermos o que Jesus quis dizer com essa expressão, o que ela significa, nós precisamos nos voltar para o Antigo Testamento. E é interessante que a expressão Filho do Homem, lá no Antigo Testamento, ela não tem uma única definição. Ela aparece em diferentes contextos e o seu significado não é único, ou seja, tem mais de um sentido. Lá no Salmo 8, por exemplo, no versículo 4, nós lemos: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Essa expressão filho do homem aqui significa apenas um ser humano normal, um ser humano limitado, um ser humano dependente de Deus. Este é o mesmo sentido quando Deus tem uma mensagem para comunicar ao povo através do profeta Ezequiel. E dezenas de vezes, não são uma ou duas vezes, quando Deus está conversando com Ezequiel e dando para ele uma missão, lá no capítulo 2 de Ezequiel, do versículo 1 ao 8, e no capítulo 3, do versículo 1 ao 25, essa expressão, filho do homem, se refere a Ezequiel, simplesmente designando alguém de carne e osso. Mas será que quando Jesus aplica esse título a si, filho do homem, ele está falando apenas nesse sentido, de que eu seria, ou o filho do homem é um ser humano? Não. Porque no Velho Testamento há um texto-chave, no livro de Daniel, em que a pessoa que é apresentada como filho do homem não é um homem comum. Esta pessoa que aparece aqui em Daniel, no capítulo 7, a partir do versículo 13, é um ser glorioso, um ser divinal, um ser que receberá a glória de todo mundo. O profeta Daniel, numa das suas visões, relata uma das suas visões, dizendo o seguinte: eu estava olhando
nas minhas visões de noite. E eis que viu nas nuvens do céu alguém como o Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel está aqui olhando para o futuro, e não apenas um futuro daqui a 100, 200, 300 anos, não. Ele está vendo um futuro, porque nós temos aqui em Daniel promessas que ainda não se cumpriram. Ele está olhando para um futuro distante, que ainda não aconteceu, para o fim dos tempos. E ele vê então um ser poderoso, um rei poderoso, com poderes celestiais, com grande glória, que tudo dominará. Quem é que se encaixa perfeitamente nessa descrição de Daniel? Somente uma pessoa: Jesus Cristo. Por isso é que Estevão, primeiro mártir da igreja, aquele que confessou Jesus como Salvador e Senhor e pregou e foi perseguido e foi morto, quando ele estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Dois, então, são os significados do Filho do Homem. Ele significa tanto a humanidade de Jesus, quanto a divindade de Jesus. O Filho do Homem, então, indica esta dupla natureza de Jesus: humanidade e divindade. Na verdade, a discussão sobre quem é Jesus e como, ao mesmo tempo, ele poderia ser homem ou ser Deus, foi uma das primeiras discussões teológicas quando a igreja começou a ser formada. Os primeiros concílios, lá no começo da história da igreja, discutiram quem é Jesus. E havia muitas heresias, que alguns diziam ele é apenas homem, outros diziam ele é apenas Deus. Mas depois de muitas discussões, felizmente eles chegaram a uma conclusão verdadeira: Jesus é igualmente homem e igualmente Deus. Mas essa pergunta, quem é Jesus, que ser misterioso é esse, é a mesmíssima pergunta que perturbava todos aqueles que tinham contato com aquele Jesus de Nazaré. A primeira impressão que eles tinham é: esse é um homem realmente impressionante, mas nós conhecemos seus pais, José, que trabalha ali na carpintaria, Maria, nós conhecemos seus irmãos, jogamos bola junto aqui. De repente ele começou a fazer milagres, de repente ele começou a interpretar a lei de um modo um pouco diferente, e parece que algumas vezes ele estava aplicando uns trechos proféticos para si. Começou então uma confusão nas sinagogas, porque ele estava ali dando uma interpretação em que parecia que ele estava chamando para si a ideia de ser o Messias. Mas por outro lado, ele falava muito sobre o Filho do Homem. Algumas vezes ele dava a entender que referia-se a si, outras vezes parece que ele estava falando de um outro ser. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos diante de um homem que viveu de fato intensamente a experiência da humanidade. É isso que os evangelhos mostram. Jesus é um homem que sente fome, sente frio, sente sede, sente calor, tem experiências emocionais fortes, ele chora pela morte de um amigo. Então não há dúvidas que Jesus viveu a humanidade em sua integralidade, com exceção de não ter sido contaminado pelo pecado. Jesus é muito claro quando ele fala dessa sua condição humana, ainda que na terceira pessoa. E algumas vezes as pessoas chegavam para ele e ele se referia como Filho do Homem, e a pessoa entendia o que Jesus estava falando, porque o contexto da conversa dava claramente para que a pessoa pudesse entender isso. Quando alguém chegou, por exemplo, e disse: olha, Jesus, eu quero te seguir. Aí Jesus não disse assim: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ele diz: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A pessoa entendeu. Estava falando dele próprio. Quando nós olhamos então essa expressão no Antigo Testamento, nessa perspectiva de que significa que Jesus era também um ser humano, nós podemos então entender que de fato Jesus entrou na nossa realidade como um galileu, de verdade, sentindo as nossas dores, se identificando plenamente conosco. E isso para mim traz uma grande paz, uma grande alegria, porque a humanidade de Jesus foi real.
e ela nos conecta com Ele de uma forma muito especial. Nós não temos uma conexão com o divino apenas com um Deus que está lá longe, mas com esse Deus que está aqui perto e soube entender e vivenciar todas as nossas emoções. E a partir de Jesus é que nós temos então um relacionamento com Deus que sabe exatamente o que passamos, porque Ele foi tentado como nós somos tentados, Ele experimentou literalmente na carne o que nós experimentamos. Jesus não era um holograma, Jesus não era alguém que estava aqui fazendo uma visita virtualmente. Ele foi gente como a gente. Então, essa expressão filho do homem, nessa perspectiva, nos ajuda a entender Jesus nessa condição humana. Mas o mesmo filho do homem é usado para mostrar a divindade de Jesus. É aquele que vai ocupar um lugar de glória. E João enfatiza isso. Quando ele descreve, quando ele registra o que Jesus falou para Natanael. Quando Jesus falou para Natanael sobre o Filho do Homem, e pelo contexto da conversa estava se referindo a si, porque o foco ali da conversa é: que homem é esse? Quem é esse que sabe da minha vida? Repetindo o último versículo que eu li: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui não é mais um homem qualquer. Aqui agora, esse Filho do Homem significa aquele homem lá de Daniel, aquele filho do homem lá de Daniel, capítulo 7. Essa expressão, então, filho do homem, que, como eu já disse, aparece cerca de 80 vezes, quase 90 vezes no Novo Testamento, ela tem esses dois contextos. Ela apresenta tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Isso é maravilhoso, porque a humanidade de Jesus nos aproxima dele e a divindade de Jesus nos coloca em contato com o divino. Como é que isto ocorre? Na verdade, meus irmãos, é um mistério que nós não podemos compreender completamente. Mas somos desafiados a aceitar pela fé. E pela fé, não somente aceitar, mas celebrar. Porque Jesus foi realmente diferente de qualquer outro humano. Mas esta verdadeira identidade de Jesus, meus queridos irmãos, ela é revelada progressivamente. Se você perceber, no começo do ministério de Jesus, a algumas pessoas Jesus disse claramente: eu sou o Messias. Quando ele conversou com Natanael, ele está revelando isso. Se Natanael se conectasse bem, tivesse um pouco mais de conhecimento, ele ia entender isso. Para a mulher samaritana, João capítulo 4, ele falou claramente: eu sou o Messias. Tanto assim, quando ela vai falar sobre Jesus, diz: será que esse Messias? Eu acho que ele é o Messias. Mas para algumas pessoas, Jesus não revelava isso. E quando ele fazia um milagre, as pessoas começavam a desconfiar que eles estavam diante do Messias, o que Jesus falava? Bico calado. Não fale, não espalhe. Por quê? Porque havia uma expectativa de que o Messias iria cumprir um papel político. E eles iriam então pressionar Jesus, e eles iam criar um movimento tão forte para que Jesus pudesse assumir uma posição política, uma posição de comando, liderar uma revolução, e havia o tempo certo para cada coisa. Então, se já no começo do ministério de Jesus as pessoas começassem a perceber que ele era o Messias, com aquela concepção que eles tinham do Messias, seria muito mais difícil para que ele pudesse cumprir o seu projeto de vida. A gente não está supondo isso não, meus irmãos. A Bíblia diz lá claramente que em uma determinada ocasião, ainda no começo do ministério de Jesus, ele viu uma grande multidão passando fome e ele multiplicou os pães e os peixes. E o que aconteceu depois disso? Diz claramente lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 15, que eles quiseram proclamá-lo rei à força. Percebe? Nós queremos que você seja nosso rei, você é o Messias, você tem todo o poder, você vai virar tudo, vai ser maravilhoso. Só que Jesus sabia que ele não era esse tipo de Messias. Ele veio com um roteiro pré-estabelecido que passava por uma trilha diferente, para que ele pudesse chegar lá. A multidão percebia que Jesus era especial, mas quando ele falava: eu sou o Filho do Homem, nem todo mundo entendia o que ele estava dizendo. Jesus ensinou muitas coisas.
Jesus deu ensinamentos éticos e de vez em quando, no meio da conversa, ele colocava filho do homem na conversa. E eu fico pensando, quantos dali realmente entendiam que Jesus estava falando sobre si? Algumas vezes eles entendiam, porque o contexto da conversa dava pleno conhecimento. Agora, quem entendia mesmo o que Jesus estava falando nesse sentido, eram os líderes religiosos. Porque eles conheciam Daniel 7. E eles iam ligando o que Jesus falava, eles eram inteligentes. E por isso eles se levantavam contra Jesus. Por isso eles acusavam Jesus de blasfêmia. Como é que pode um homem desse se colocar como filho de Deus, se colocar como Deus, dizer que vai vir em glória? Algumas vezes as pessoas ouviam Jesus e eu imagino, Jesus está falando de um ser que virá. Mas eles não conectavam essa pessoa imediatamente com Jesus. Eles não entendiam que esse filho do homem que Jesus estava falando era com relação a si mesmo. Mas depois, bem depois, eles compreenderam isso. Porque até os discípulos ficaram confusos. Vocês lembram que os discípulos ficaram confusos? Lembra que depois que Jesus tinha morrido, ressuscitado e tal, só que eles não sabiam ainda da ressurreição, eles estavam lá lamentando, puxa vida, nós pensávamos que ele era o Messias, que ele era o Filho do homem, e aí de repente ele morreu e pronto, nossos sonhos foram por água abaixo. Jesus não começou falando para as pessoas quem ele era completamente, ele ia se revelando progressivamente. E eu penso que num certo sentido, meus irmãos, o mesmo acontece conosco. Jesus é tão grande, a realidade da pessoa de Jesus é algo tão grande que é muito difícil a gente, em pouco tempo, conseguir compreender quem é Jesus. Eu tenho quase a minha idade de vida cristã, porque eu tive o privilégio de nascer num lar cristão e aceitei Jesus muito cedo, pelo que eu me lembro, com 5 anos de idade. Então são bastante tempo, mais de 55 anos de caminhada cristã. Esse ano eu vou completar 40 anos de ministério. E eu sei que ainda tenho tanta coisa para aprender sobre Jesus. Porque a gente vai conhecendo Jesus progressivamente. Porque neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E aí eu paro para você e pergunto, o seu conhecimento de quem é Jesus e do que Ele quer para você tem se ampliado com o passar dos anos? Ou tudo que você aprendeu sobre Jesus foi no primeiro ano de vida cristã? Ou quando você ainda estava lá numa classe no departamento infantil? Eu quero desafiar você a ler, a meditar, a estudar sobre a pessoa de Jesus, porque com o próprio grupo de discípulos, esse conhecimento foi um conhecimento que foi sendo revelado paulatinamente. E a pessoa às vezes não consegue compreender quem é Jesus, porque tem um coração duro, como os líderes judeus que tinham um conhecimento sobre Jesus, mas não admitiam que Jesus era quem ele de fato era. E aí nós temos então algumas situações que revelam essa dificuldade que as pessoas tinham de compreender quem é Jesus. Porque na pessoa de Jesus nós temos alguns paradoxos. Geralmente nós olhamos para uma pessoa e dizemos, essa pessoa é assim, 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 e essas características se complementam. Mas na pessoa de Jesus nós temos alguns contrastes muito grandes. E precisamos de uma revelação do Espírito Santo, um aprofundamento para entender esses paradoxos na pessoa de Jesus. Até porque, para entendermos Jesus, nós não podemos pegar só uma profecia. Nós precisamos pegar as diversas profecias que falam acerca dele e as diversas declarações que ele faz acerca de si e como que compondo um quebra-cabeça. E foi essa dificuldade que eles tiveram naquele tempo e essa é a dificuldade que acontece ainda hoje. O Filho do Homem é um ser paradoxal, porque ao mesmo tempo ele é um glorioso rei e um servo sofredor. Olha que ideia contrastante. No capítulo 8 de Mateus, versículos 27 a 38, nós temos mais um diálogo de Jesus com seus discípulos sobre a sua identidade. Ele pergunta para os discípulos, e aí, o que as pessoas dizem que eu sou? Pergunta central dos evangelhos. Aí o que eles dizem? Um diz que o Senhor é a reencarnação de João Batista, que já tinha morrido, ou de Elias, ou de alguns dos profetas. E aí Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedrão chega e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
E aí ele recebe de Jesus um elogio dizendo, é verdade. Agora, Jesus diz para eles, olha, não espalhe essa notícia ainda não. Não diz que eu sou o Messias ainda não. Não é a hora ainda. E aí Jesus, então, começa a ter uma conversa com eles. E essa conversa está lá no Marcos, capítulo 8, versículo 31 a 32, quando ele diz assim, então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, preso pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Jesus diz, o Filho do Homem vai passar por um caminho de sofrimento, vai ressuscitar, mas haverá muito sofrimento. E aí Pedro, aquele mesmo Pedro, que tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, vitorioso. Jesus, que história é essa? Como é que isso vai acontecer com o Senhor? E aí ele recebeu uma lapada de Jesus. Aliás, a Bíblia diz claramente que Pedro repreendeu Jesus. Já pensou? Imagina um cara que audácia, repreender Jesus. Pois é o que diz a Bíblia. E aí ele toma uma de Jesus que foi pesada. Para trás de mim, Satanás. Você acabou de falar uma coisa boa agora atrás, agora já está sendo usado pelo diabo aí. Porque você não está entendendo. Pedro, você precisa estudar a Bíblia. Você não leu Isaías 53. Que fala que o Messias é um cordeiro que vai sofrer, o servo sofredor. Você só leu Daniel 7. E aí então, Jesus começa a explicar que o Filho do Homem, na verdade, é aquele que tem o domínio, o poder e a glória, mas ele faz uma declaração que pega os seus discípulos de surpresa, que são aqueles que primeiro vão começar a entender esse paradoxo na vida de Jesus. Ele diz, o Filho do Homem precisa sofrer. É interessante que lá em Daniel, nós lemos que todas as nações virão e servirão a esse Filho. Você viu lá, Daniel capítulo 7, não é? Aí vem Jesus dizer, esse Filho do Homem, a quem as nações vão servir, é o Filho que não veio para ser servido, mas para servir. Olha o paradoxo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Jesus fundiu as duas imagens do Antigo Testamento, o servo sofredor e o Filho que reinaria. Ele diz, é necessário que o Filho passe por tudo isso. Por que era necessário? Porque o Pai assim determinou. Era necessário para que se cumprissem as Escrituras acerca dele. Então Jesus vem, e ele não é apenas aquele guerreiro vitorioso, não. Ele é tudo isso, ele é o vencedor, mas ele também é aquele que trilha o caminho do sofrimento, e nós somos seguidores dele. E em algum momento da nossa vida, e na experiência de alguns, é a experiência de quase toda a vida. Nós temos que estar dispostos a sofrer por Ele. Nós temos que estar dispostos a trilhar o mesmo caminho que Ele trilhou. E se nós não passamos por esse caminho, talvez nós não estamos seguindo a Jesus com tanta fidelidade. Porque Jesus disse o seguinte, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um dia seremos glorificados, mas até chegarmos lá, há desafios aqui e agora pelos quais nós precisamos passar. E quando nós assumimos um compromisso verdadeiro com Jesus, em alguns momentos nós vamos ser incompreendidos. Nós temos que estar dispostos a sofrer o que preciso for. Porque o Filho do Homem viveu tudo isso. E se o Filho do Homem, que é Jesus, passou por isso, e nós o seguimos, é natural que possamos também passar por experiências semelhantes. O que você e eu temos sofrido como seguidores de Cristo? O que temos renunciado? De que maneira nós vivemos uma experiência semelhante de Jesus, de não sermos compreendidos? O Filho do Homem veio para nos resgatar e espera um compromisso de cada um de nós. Há pessoas que não querem se comprometer com o Filho do Homem, que não assumem um compromisso existencial com Ele. Acreditam que o que Ele falou é verdade. Acreditam que Ele, de fato, é uma pessoa especial. Mas não querem compromisso com Ele, nem com a sua igreja, nem mesmo querem se vincular a Ele através do batismo, que Ele disse seria uma marca, um sinal de um compromisso com Ele e com o seu reino.
eles se envergonham, no fundo, de serem chamados de cristãos. E sabe o que Jesus falou sobre essa situação? Pois se esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vir na glória com seus santos anjos. Então o Filho do Homem espera compromisso corajoso, efetivo, público. Ele espera que cada pessoa possa dizer o seguinte: eu estava perdido, eu estava longe de Deus, e o Filho do Homem veio ao meu encontro, ele cumpriu a sua missão em minha vida, ele cumpriu o seu propósito na minha vida. Que propósito era esse? Ele mesmo declarou: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E para cumprir essa missão, o Filho do Homem pagou um alto preço, porque Jesus mesmo declarou: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então esse Filho do Homem é aquele que vem para ser servido, esse Filho do Homem é aquele que vem nos resgatar, e cabe a cada um de nós decidirmos se vamos nos apropriar, se vamos fazer valer na nossa vida todo esse trabalho, todo esse empenho do Filho do Homem, servo sofredor e rei glorioso. Mas há uma última verdade sobre o Filho do Homem que eu não posso deixar de destacar. Jesus afirmou isso várias vezes, que é exatamente o que Daniel falou. O Filho do Homem voltará com poder e glória para levar consigo os que ele resgatou. Há muitas outras facetas na vida de Jesus como Filho do Homem que eu poderia destacar. Mas essa eu não posso deixar de discutir. Essa eu não posso deixar de pensar. Esse que é homem e Deus, este que é servo e rei, ele trilha o caminho da cruz, ele chega ao túmulo, ele ressuscita dentre os mortos, e a Bíblia diz que um dia ele voltará rápida e surpreendentemente. É ele mesmo que diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E como será então esta volta do Filho do Homem? Com que propósito? O próprio Jesus explica. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então a obra do Filho do Homem, profetizada por Daniel, vai se efetivar, e Jesus confirmou isso quando ele fala sobre o que vai acontecer com o Filho do Homem no fim dos tempos. Onde você estará quando o Filho do Homem voltar? No grupo dos ignorantes que não levaram a sério nada do que ele disse? No grupo daqueles que até olham para Jesus e dizem: que pessoa maravilhosa, muito legal que ele morreu na cruz, mas não se comprometem com ele? Sabem da verdade, mas se envergonham do Filho do Homem, porque não assumem um compromisso efetivo de segui-lo? Ou no grupo dos que decidiram seguir a Jesus, custe o que custar, na expectativa de que um dia ele virá com poder e glória para nos levar com ele, para habitar com ele para sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos? Você que já é um cristão verdadeiro, agradeça a Deus, porque você conhece o Filho do Homem. E este Deus homem se identifica com você, conhece a sua dor, o seu sofrimento, e por ser Deus, é capaz de trazer para você a força e o consolo diretamente do Pai Celestial. Como tem sido a sua caminhada com o Filho de Deus, com o Filho do Homem? Ele seguiu o caminho da cruz. Ele cumpriu a sua missão. Pare e pense até que ponto você também tem seguido no caminho que ele tem proposto. Tem tomado a sua cruz para segui-lo. Mas pode ser que eu esteja falando aqui a alguém que ainda não se comprometeu efetivamente com o Filho do Homem. E se você não se comprometeu, tem vergonha de assumir essa identidade com ele, eu lamento dizer, mas ele também não vai poder recebê-lo, acolhê-lo
porque Ele deseja seguidores comprometidos, que reconhecem a sua verdadeira condição e se colocam nos seus braços. E nesta noite, você tem a oportunidade de tomar essa decisão. Se você ainda não tem o Filho de Deus como seu Salvador, se o sacrifício que Ele fez na cruz ainda não está sendo real e efetivo para você, mas você deseja que isto aconteça hoje, coloque a sua fé em Jesus. Creia que Ele é o Filho do homem, Salvador e Rei. Aquele que pode perfeitamente conectar você com Deus. Reconheça a sua condição de pecador e peça a Ele que transforme a sua vida a partir de hoje. Fale com Deus: Senhor, eu reconheço que sou um pecador e eu quero que o Filho do homem faça em mim a obra que Ele veio fazer. Eu quero me apropriar da salvação que Ele conquistou morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. E eu quero segui-lo com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.